Cerveja de conteúdo. Oferecimento, seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! No Cerveja de Conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre um ingrediente essencial para a produção da bebida, que é a levedura. Marcos Santos, sommelier de cerveja, está com a gente. Olá, Marcos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, Boa Thalita, boa tarde. tarde, Guarizo, boa tarde, ouvinte. Estamos aqui exatamente para falar para esse cara, este ingrediente essencial, né, este insumo essencial para produzirmos a cerveja. Sem levedura não tem cerveja, né? Qual é o papel fundamental dela no sabor da cerveja, ô Marcos? A levedura, primeiro que nós temos alguns tipos de levedura, né? Tem a levedura lager, que a gente pega e fala, tem a levedura ale, a gente pode já explicar melhor cada uma delas logo mais. E também eu posso ter um híbrido delas e também posso ter ela selvagem. Ou seja, quando a gente diz isso aí, principalmente que ela é selvagem, quer dizer que está no mundo, né? Vamos dizer assim. Outro ponto importante, de repente, para ver, porque creio que deverão haver aí alguns apaixonados por vinho que ouvem a coluna e também usa a levedura, é o mesmo tipo de levedura que usamos no vinho, né, com algumas exceções aí. Bem, qual que é o detalhe? A importância, talvez, principal da levedura é gerar álcool, no caso da cerveja, é gerar álcool e gás carbônico. Essas são as duas principais funções, tá? Daí os sabores vai depender do quê? De cada tipo de levedura que eu escolhi e qual que é a proposta daquele estilo. E aí, como que é o ponto, né? Até que ponto aí a levedura ela pode definir um estilo? Ok? A levedura, o que que ela faz, né? Eu tenho a levedura como eu disse, de acordo com cada tipo, e quando eu pego e falo, exemplo, quando eu falo de uma levedura lager, que só para a gente lembrar aqui, lager é onde se encaixa as massivas, né? Então, ou seja, as massivas e tantas outras, elas são lagers, logo a faixa de fermentação que eu pego e trabalho com a levedura, nesse caso geralmente entre 6 a 12%, e em cima disso eu vou ter respostas que se juntam aos ingredientes que eu peguei e decidi para aquele estilo específico. Ô Marcos, eu vou voltar no assunto aqui que a gente já falou algumas colunas atrás. Como você disse, né, que a levedura que traz o teor alcoólico para a cerveja, só para audiência rotativa do rádio, para ter o teor alcoólico na cerveja é de acordo com o trabalho da levedura na fábrica, né? Não é que alguém joga álcool lá num tonel, num barril para a cerveja ficar alcoólica, né? Exatamente, perfeito, Guarizo, é isso mesmo. Ou seja, de acordo com esse trabalho da levedura, inclusive muitas literaturas falam, de certa forma não pode dizer que está errado, que quem faz a cerveja, na verdade, é a levedura. Então, ou seja, o profissional do chão de fábrica, ele vai lá, faz todo o processo que a gente chama de etapa quente, e depois eu vou passar, quente mesmo, porque eu finalizo em torno de 100 graus, eu vou passar para pegar e esfriar isso o mais rápido possível, e daí depois que eu já estou na etapa fria, que eu pego e adiciono a levedura. Então é exatamente esse que é o ponto, e é aí que eu vou pegar e colocar a levedura de acordo com o meu objetivo final, que tipo de cerveja que eu quero, né? Ou seja, se aquela cerveja que eu estou trabalhando, se ela é uma lager, se ela é uma ale, ou se for híbrida, vão ter etapas diferentes, mas é exatamente isso. Até aproveitando, né, em relação a essa exposição, assim como eu peguei e expliquei que no caso da lager, eu vou pegar e vou colocar a minha cerveja semi-pronta,
entre 6 a 12 graus. Quando eu pego e falo alta, eu vou estar colocando entre uns 16, 18 até 22, 25 graus. Essa que é exatamente a ideia. Por mais que a gente pegue e fala que é alta fermentação, na verdade não é Tão tão alta alta assim. assim, né? E no passado, o que acontecia? Hoje, não que mudou muito, mas quando eu pego e falo baixa fermentação, quer dizer que todo o meu conteúdo ele pega e vai descer em termos de levedura e qualquer outros ingredientes que podem estar ali. E quando eu pego e falo da alta fermentação, tudo está boiando lá em cima. E daí exatamente nessa ideia que eu vou pegar e fazer aí o processo de fermentação da cerveja. Em resumo, fatores aí como a temperatura, também a oxigenação, elas de alguma forma influenciam nesse comportamento das leveduras. Sim, total, viu, Thalita? E muito, porque, como eu disse, qual o momento talvez qual seja o momento mais importante da produção da cerveja? É quando eu chego na etapa fria, que a etapa fria, quando nós estamos em uma fábrica de porte maior, a importância de pegar e limpar, fazer higienização, fazer diversos procedimentos e atendimentos nesses equipamentos é primordial, né? Porque vamos pensar assim, mesmo quando é um caseiro que ele está fazendo lá uma batelada de 20 litros, ou se eu estou falando de uma grandiosa empresa que faz, sei lá, bateladas de 50 mil litros por vez, independente de um caso ou de outro, se eu não limpei direito e eu pegar e infectar a minha produção, eu vou ter que jogar tudo fora. Então é exatamente esse ponto que é importante a gente pegar e ter essa atenção e atenção, né? E que muitos não fazem ideia, porque estão acostumados a chegar em casa, ou no bar que seja, e abrir a sua cerveja e tomar. Ela passou aí, no mínimo... A gente perdeu o contato? Deu uma travadinha ali na conexão do Marcos Santos. A gente vai retomar esse contato aí com o sommelier de cerveja, falando sobre a importância das leveduras. E olha que interessante, eu lembro disso aqui na minha infância, viu, Thalita? A gente não está falando, claro que agora vamos sair um pouquinho da cerveja, mas eu lembro de ter em casa um pote de comprimidos de levedura de cerveja. Ô Marcos, olha que interessante isso aqui, enquanto a gente estava fazendo o retorno. E eu lembro, tinha, né, os potes, não sei se ainda tem, de comprimido de levedura de cerveja. Por quê? Um suplemento rico em vitaminas do complexo B, proteínas, fibras e minerais, como cromo, selênio e zinco. Serve principalmente para fortalecer o sistema imunológico, melhorar o trânsito intestinal, regular o açúcar no sangue e promover a saúde da pele e dos cabelos. Ou seja, não é só pro teor alcoólico da cerveja, a levedura é um remédio. Inclusive, te digo, eu já tomei essa levedura aí em comprimidos e realmente faz um bom trabalho em relação ao nosso organismo, tá? E não é porque eu sou sommelier de cerveja, sim, porque é importante, né, você pegar e ter essa reposição, esse trabalho todo aí em relação ao que a levedura pode te proporcionar. Mas tem que ser no comprimido, tomar na cerveja não serve, né? Não, neste caso específico, não. Tomar na cerveja é ótimo, mas nesse caso dessa busca de soluções aí, de acompanhar e aprimorar e melhorar em relação ao nosso organismo, tem que ser em comprimidos. Agora, quando for tomar uma cerveja ale, voltando a falar de cerveja mesmo, que é uma cerveja com uma fermentação muito mais forte, né? Com um teor alcoólico muito mais forte. Exige uma fermentação diferente também? Sim, porque quando eu pego e falo da ale, a gente está trabalhando nesse conceito de que eu vou pegar e trabalhar aproximadamente entre 16 graus e 22 a 25 graus. E
e isso vai ficar armazenado lá. No geral, acho que até isso, né, que eu estava falando quando bati a mão aqui e caiu, é que levamos pelo menos uns 30 dias para uma cerveja estar pronta, tá? Há todo um processo, uma discussão. No caso aqui tem um fabricante específico que ele diz que em 21 dias ele tem uma cerveja pronta, tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de 21 dias. 21 dias são 3 semanas. É bastante tempo. E, no geral, é aí mais ou menos um mês, pelo menos, ou seja, 4 semanas. E para a gente encerrar esse papo, né, qual a diferença de uma fermentação espontânea, né, para inoculação controlada, que é o que fazem nas fábricas, inclusive com os processos que você disse aí que devem ser tomados, né, os cuidados que devem ser tomados? Sim, hoje quando eu pego e falo de uma fermentação selvagem, eu acabo, dependendo onde eu estou, eu acabo tendo também, de certa forma, um controle. Para vocês terem ideia, há cervejarias na Bélgica que até hoje eu tenho lá o mesmo jeitão do espaço, né? Exceto que, logicamente, que a parte que fica em cima do tanque, eu não, porque é um tanque aberto, então o que fica em cima do tanque eu não mexo, né? Não é que eu não mexo, na verdade eu mantenho sem mexer ali naquele ambiente. E quando eu falo temperatura controlada, significa que eu gerei de alguma forma leveduras selvagens, que elas foram alteradas, e eu vou lá e adiciono elas na cerveja. Inclusive, nós temos algumas leveduras nacionais aí ultimamente, e o importante a gente ter a ideia é que é o seguinte: quando eu pego e falo de uma levedura selvagem, significa que eu fui lá, fui trabalhando com ela na floresta, por exemplo, e daí simplesmente hoje eu tenho ela separada, controlada, e eu consigo pegar e aplicar lá na minha cerveja. Perfeito, são várias explicações aí sobre a importância das leveduras no processo de fermentação, de teor alcoólico e de sabor das cervejas também, com o Marcos Santos, sommelier de cerveja, trazendo pra gente, destrinchando, né, tudo que é importante na preparação da bebida e no consumo também, claro. Marcos, grande abraço para você, boa semana, até terça-feira que vem. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Obrigada. E saúde sempre. Saúde. Saúde! Agora, 3h53.